1 Samuel, capítulo 24, a partir dos versículos 1. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi e alcançou Davi, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e seus homens estavam sentados mais no interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência, com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: porque o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer lhe fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu senhor pôde ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei, porém não estenderei a minha mão contra o rei. Como o privilégio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas estas palavras, Saul disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e deixa-o ir sem fazer mal? Que o Senhor lhe pague com benção, que pague com bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da capa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa,
Mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. Amém. Amada igreja, está entre nós a palavra de Deus, e ela permanece no reino da glória do Pai. Pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos compreendê-la, e entender e extrair destas mensagens o que Deus quer falar conosco esta noite. Eu quero pedir à igreja que você possa ficar em comunhão, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender esta mensagem que vai falar aos nossos corações. Esta passagem maravilhosa dessa história que nós acabamos de ler, vemos alguém ser tratado como inimigo. Nós vemos aqui um impasse, mas nós vemos aqui, pelo meu ver, não há vencedor. Não há vencedor. Eu vejo aqui o que vence, o vitorioso é aquele que não deu ouvido ao coração, não deu ouvido às coisas que estavam sobre o seu pensamento. Talvez, se ele levasse por consideração, pela sua razão, pelo que estava passando nos últimos tempos, sendo caçado como um cão, talvez aqui, se ele levasse por esse sentimento óbvio de razão, todos nós sabemos que é o óbvio, talvez ele teria resolvido muitas questões. Mas o que eu posso ver é um entendimento e sabedoria que foi tratado, foi cuidado, foi com o tempo construído dentro do seu coração, através da sua simplicidade, através do seu entendimento e sabedoria adquirido de Deus, que estava dentro do seu coração, forjado através de uma luta, forjado através até mesmo do que estava no seu coração e da sua descendência. Nós vemos aqui um homem, ou se não um garoto, nós vemos uma pessoa que até tinha algo sobre a sua vida que poderia fazer com que ele notasse fizesse esse acontecido, tirasse a vida desse homem, desse poderoso homem. E com certeza teria por muitos até razão, quando nós lemos aqui: hoje é dia do qual o Senhor lhe falou, eis que entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. São pessoas aqui que eram seus conselheiros, pessoas que estavam do seu lado, pessoas que eram íntimos de Davi, homens que estavam ali, até mesmo guiados por Deus, para dizer algumas palavras. Então estava sobre a sua mão resolver essa questão. Mas um homem que compreendia o que era a graça de Deus, como ele foi alcançado em um lugar que para muitos seria até, como eu posso dizer, sem chance alguma de nem sonhar em ser um rei, principalmente em Israel. Como ele foi alcançado por essa tão benevolência de Deus, por essa tão bondade de Deus, ser escolhido dentre os melhores, mas o mais pequeno, mas o mais simples, um pastor que estava cuidando das ovelhas do pai, um homem que nem estava junto da família, um homem que muitos compreendem até com um entendimento muito ruim, que foi gerado pela iniquidade, com alguns entendimentos maldosos, e ele, assim, um pouco distante, estava fazendo o seu trabalho, cuidando das ovelhas. Deus o escolheu e ungiu como rei. Estava sobre ele a responsabilidade de estar tocando, alegrando o coração do rei. Então ele poderia neste momento reivindicar todo o direito por ele já dado de ser o rei. Ali acabava todo o seu sofrimento, toda aquela caça contra ele. Ali acabava todo o seu sofrimento e humilhação estava sobre as tuas mãos, terminar com tudo isso. Mas ele quis respeitar. Ele quis ser um homem honroso, ele não quis colocar a mão porque ele entendia que era um ungido de Deus e ele estava ali por Deus, e não cabia a ele fazer essa justiça, mas cabia a ele ser honroso, respeitoso. Então a Bíblia vai dizer que ele se levantou com muita sabedoria, sem ser notado, e cortou a ponta do manto de Saul.
mas com dor no coração, de ter ao menos cortado a ponta do manto. Porque sendo assim, talvez Davi podia ter pensado assim: mesmo eu fazendo e tendo tal atitude, já estaria desonrando o meu mestre, que aqui ele tem aqui, por desejo do coração e por respeito, chamado de pai. Cortou um pedaço do seu manto. O que nós podemos compreender aqui nesse texto? Novamente, como obrigação e dever de todo cristão convertido, é voltarmos para a palavra e anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Eu não consigo ser diferente. Quantos de nós que passamos por muitas afrontas, passamos por tantos desentendimentos, e que às vezes nós temos até razão, nós temos até no nosso coração algo que diz para nós: é o momento de nós agirmos. Quem aqui já não agiu e se arrependeu depois? Quem aqui já não tomou algumas atitudes e que depois o seu coração chorou amargamente? Ontem pela manhã eu conversava com uma irmã. Quando eu digo conversar com uma irmã, eu quero que você fique bem claro para a igreja que o meu celular é logado no computador em casa. E tanto eu quanto a minha esposa respondemos as mensagens a mim direcionada. Que eu sei que tem muita gente maldosa que pensa a coisa errada. Quando eu falo de conversar com umas irmãs, normalmente a minha esposa já está ciente, ou até mesmo ela me ajuda a responder algumas questões, por ser uma pessoa pública, então eu faço bem esse esclarecimento à igreja. Recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia: olha, eu tive um desentendimento na minha casa e parti para vias de fatos. Então aconselhei com muita reverência e respeito, para não parecer aquilo até evasivo, e nós aconselhamos para ter paciência, para esperar, mas que procurasse os direitos que defende a mulher, e que defende também o homem, é claro, mas que defende a mulher, e procurasse na justiça resolver isso. Se não tivesse partido para vias de fato, dentro da minha casa ou da nossa casa, um desentendimento familiar, alguém tem que ceder, alguém tem que ouvir e ser um pouco mais calmo, compreender a situação e com a sabedoria dada por Deus, porque não é fácil, não é fácil. Nós temos em nós uma natureza da defesa, e que às vezes nós saímos da presença de Deus, deixamos de adquirir algo de Deus, porque fomos desrespeitosos, nós pecamos naquele momento e agimos até com uma justiça nossa e praticamos injustiça a Deus. Pois bem, quantos que sofrem perseguições no trabalho, até mesmo dentro de casa. Agora voltando para a palavra, Jesus Cristo teve todo o direito, como ele vai dizer: se eu quisesse aqui, oraria e pediria que descesse anjo, fogo do céu e destruísse tudo isso. Sim, ele tinha todo esse poder de fazer isso, de defesa. Mas não, o profeta Isaías disse que ele foi elevado como ovelha muda ao matadouro e não prejudicou ninguém. Não abriu a sua boca, mas aceitou a justiça de Deus sobre a sua vida. Quando nós, igreja, tomamos partido de algo e que nós nos defendemos até mesmo debaixo da nossa razão, isso pode ser prejudicial a nós. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando nesse sentido, o que você está passando nesse sentido, mas em nós, como dever cristão, devemos respeitar. Nós devemos estar partilhando da paz, partilhando das boas novas que é o evangelho. Quando nós aceitamos ser açoitados, quando nós concordamos com o açoite, como nós lemos hoje de manhã, Paulo dizendo à igreja de Filipe: vocês não foram chamados só para crer, mas fomos chamados para sofrer por Cristo. Glória a Deus, aleluia. E não tem como eu ler um texto desse e dizer: olha, Deus vai dar o inimigo na palma das tuas mãos, se eu não pregar o amor e a misericórdia, se eu não pregar o sacrifício da cruz, em que me faz sofrer e ser crucificado com ele. Aleluia. Hoje pela manhã foi lido um texto exatamente desta maneira. Em momentos na nossa vida que gera em nós o desejo de nós reagirmos, e por que não até mesmo da própria vingança. Eu sofri um tempo numa situação, prejuízo
muito grande, um prejuízo grande demais, aonde a minha família padeceu necessidade, faltou as coisas de dentro da minha casa, por confiar em alguém. Só para que você saiba, 11 anos de luta para conquistar algo, e nós voamos muito alto, eu e minha esposa, tivemos uma empresa, 11 funcionários, montamos um negócio, depois partimos para venda e compra e venda de veículos, e nós ficamos muito bem financeiramente, mas depositei a confiança em alguém, e comecei a deixar nas mãos desta pessoa as coisas que a mim Deus tinha confiado, e fomos perdendo patrimônio, fomos perdendo os nossos bens, e quando nós fomos acordar, nós estávamos com cheques por aí, que nem era nosso, e nós estávamos cobrindo estes valores, e quando nós fomos ver, quase a metade do nosso patrimônio já estava envolvido numa dívida que não era nossa. Então, consequentemente, tivemos que desfazer daquilo, e até aquilo que nos restou, nós fomos vendendo e se alimentando, pagando dívida, trabalhávamos o dia todo, e à noite alguém chegava e falava: olha, abre a gaveta, e não contava, só colocava as mãos, tirava e levava embora, e ali estava indo o leite, o alimento dos meus filhos, a carne e o pão. Eu olhava para aquilo e falava: mas não foi eu que fiz isso, como pude chegar nessa situação? Então brotou um desejo no coração de vingança. Eu preciso ser verdadeiro, não posso ser hipócrita. Brotou um desejo de vingança no nosso coração, mas nós fomos repreendidos pela palavra. Eu e a minha esposa, então agora, já contei isso à igreja, nós tínhamos o dinheiro, nós separávamos antes dessa pessoa chegar um valor e escondíamos para comprar coxa e sobrecoxa de frango, e nós cortávamos aquilo em 4 e repartia para os meus filhos. Eu e minha esposa comia o caldo daquilo com arroz e feijão e dava mistura para as crianças, mas nós padecemos necessidade, vencemos toda aquela prova, pagamos o que nós estávamos naquela situação, e Deus tem nos levantado e nós começamos a caminhar novamente, não porque somos melhores, não, porque a palavra me repreendeu e repreendeu a minha esposa, e disse que não era para nós colocarmos as nossas mãos, porque a justiça não cabia a nós, mas cabia a Deus, que é poderoso. Glória a Deus. Não sei o que se deu aquilo, mas Deus nos ajudou a sair daquela situação e nos deu grandes vitórias. Glória a Deus. Bem assim, eu não sei o que você está enfrentando, o que você perdeu, qual é o tamanho do seu prejuízo esta noite, em quem você acreditou, em quem você confiou, em quem você depositou a sua confiança. Possa ser que hoje você amargue o prejuízo, uma derrota, possa ser que você amargue aí até uma enfermidade que foi causada através desse sofrimento e desta luta, em que para você é um perdedor, para você é uma perdedora, mas aquele que fica em silêncio, ora e pede a Deus justiça, mas a justiça, a misericórdia, através da bondade, através de que essa pessoa seja alguém que possa, no seu momento junto de Deus, sozinho, que ele possa ser despertado ou ela despertada para o amor de Deus, para que ele possa voltar aos caminhos, ou até mesmo ter um encontro com Deus. Esses pedidos Deus se agrada, porque mostra em nós que a conversão que está no nosso coração é para a bondade, para a caridade, para a misericórdia e para o perdão. Glória a Deus, aleluia. E aquele e aquela que entregou a vida ao Senhor Jesus, nós temos que saber de uma coisa: nós estamos caminhando rumo à santidade, oh glória, estamos caminhando rumo à perfeição. Lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra quem não perdoa, lá no céu não entra quem não consegue viver na sociedade, lá no céu não entra quem suspeita a maldade, quem tem a mente facciosa. Glória a Deus, aleluia. Mas nós estamos nesta terra ouvindo pregações assim referente a este assunto, não tendo meu irmão como adversário, mas tendo, glória a Deus, a misericórdia de Deus e o perdão sendo brotado e despertado no meu coração e no seu, para que nós possamos nos atentar para a palavra e
aceitando que o Espírito Santo tome conta da nossa vida, sendo guiado por Ele. Glória a Deus, aleluia. E que esta dor, que este sofrimento e que esta vontade de vingança possa sair do nosso coração esta noite e deixar a mão de Deus promover o que tem preparado para mim, para você, como justiça da parte dele, não do nosso desejo. Glória a Deus, glória a Deus. Assim, quando termina todo esse assunto, nós já estamos acabando, quando termina todo esse assunto, nós vemos aqui palavras de benção, proferida por aquele que era o inimigo, que continuou, claro, com o tempo, mas um reconhecimento de quem estava com o menor. Olhou para ele com um olhar de misericórdia? Não, eu acredito que ele olhou para ele com constrangimento. Já era falso, continuou sendo falso. Olhou com um olhar de constrangimento, por saber que esse homem tinha o poder de fazer algo diferente, tinha o poder de se defender, tinha toda a razão, teve chance de tirar a sua vida. Mas ele vai olhar para ele e vai dizer: quando Davi acabou de falar estas coisas, estas palavras, Saul disse: e esta é a sua voz, meu filho Davi, esta a sua voz, meu filho Davi. E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me compensou com bem, enquanto eu recompensei com mal. Hoje você mostrou que fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e deixa-o ir sem fazer nada? Agora ele vai abençoar, que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para sua casa, mas Davi e seus homens foram ao seu lugar. Igreja, é uma palavra que veio falar aos nossos corações, que nós possamos compreendê-la. Hoje, a palavra é misericórdia. Que nós possamos ter misericórdia em nosso coração. Fazer caridade, o exercício da caridade, é o domínio também próprio de nós. Ter caridade com o nosso irmão, caridade com as nossas irmãs, não é só doar uma cesta básica, não é só levar ali o remédio, ou ajudá-lo com o dinheiro, atravessar o idoso, atravessar a rua, ajudar o idoso a atravessar a rua. Não é eu tirar o meu paletó e servir aquele que não tem. Paulo vai dizer isso. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado vivo, ainda que eu desse toda a minha fortuna, minha riqueza, e não tivesse o amor, de nada me adiantaria. O amor é sofredor, é benigno, não suspeita mal, não se porta indecente, não falta com a verdade, não suspeita, não é indecente. Glória a Deus. E este amor faz parte da misericórdia, faz parte da caridade. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas não é só aquele que te persegue. Até às vezes dentro da nossa própria casa, alguém sem sabedoria, sem entendimento, que possa dirigir, proferir palavras contra a minha vida e a sua, e que venha entristecer o nosso coração. E de fato, quantos estão passando por essa situação? Dentro da própria igreja, eu já vi pessoas que se assentou aos bancos, e por passar à frente dela, no momento de uma pregação, aconteceu algo. Eu quero aqui contar uma pequena parábola de uma pessoa que eu estou fazendo um curso e contou para mim. Eu quero passar à igreja. Entenda bem, esse não é contexto bíblico, mas eu quero e desejo encaixar na sua vida. Ele dizia assim para mim: um certo homem convertido, bem novo, deixou os vícios e foi para a igreja.
no comecinho de crente, e ele esqueceu o celular ligado, e na hora da mensagem, o telefone tocou. Eu recebi essa semana passada de uma pessoa que está me dando um curso, e ele olhou sem querer, e o celular fazendo barulho na hora da mensagem. Ele abaixou o volume, e não conseguia porque estava bloqueado. Muito sacrifício ele abaixou. E quando ele chegou toda a igreja virou para trás e ficou olhando para ele. Quando chegou em casa, ele tinha poucos meses de convertido. A esposa virou para ele e falou um monte. Você não tem vergonha? Como pode um crente na igreja, com o celular ligado, justo na hora da mensagem? Eu nunca mais vou naquela igreja, vamos em outra, porque todo mundo olhou para você, eu tenho vergonha de pisar lá. E falou um monte para ele. O que você vai fazer na igreja? A igreja inteira olhou para você. Por que você fez isso? Então, já era 11 e pouco da noite e a mulher adormeceu. E ele, triste, não conseguiu dormir, levantou e saiu para a rua triste. E tinha uma porta aberta, ele entrou lá, muito nervoso. Era um bar. Ele senta nas cadeiras, trêmulo. Alguém veio, está tudo bem com o senhor? Sim, está. O senhor quer tomar alguma coisa? Uma água. Trouxeram água e trouxeram para ele e colocaram assim. Abriram a garrafa. E quando ele colocou, ele foi tomar, mas as mãos estavam trêmulas, a garrafa caiu no chão. Molhou a sua roupa. Alguém foi lá, pegou um pano, checou o chão. Outro veio. O senhor precisa de um pano para secar as mãos, por favor. Então outro vem com um pano, ele seca as suas mãos. Olha, essa garrafa o senhor não precisa pagar. Eu estou te dando mais uma. Ele foi e abriu. Alguém já veio com um petisco e deu para ele. Também não precisa pagar. Eu sei que o senhor está nervoso. Quer falar sobre alguma coisa? Ele disse, olha, ontem eu estive na igreja. E os irmãos, por causa do meu telefone que tocou, a igreja inteira olhou para mim. Quando eu cheguei na minha casa, a minha esposa falou que naquela igreja ela não pisa mais porque ela está envergonhada. Mas saiba de uma coisa, aqui no bar me receberam muito bem, secaram a minha roupa, me deram uma água, ela caiu, vocês me deram outra. Eu não pedi esse petisco que vocês me ofereceram, e até alguém me emprestando ouvido para ouvir sobre o que eu estou passando. E aí? Como fica nós como cristãos? Como fica nós como crentes? Convertidos? A igreja tem muito disso. Hoje o que nós estamos pregando aqui pela palavra é misericórdia. É misericórdia. Que o nosso coração possa estar voltado a isso, igreja. Que nós possamos abraçar mais, que nós possamos compreendermos uns aos outros. E se não der, continue afastado, mas continue cuidando um pouco mais da sua espiritualidade. Glória a Deus! Esta é a palavra para esta noite, que você possa guardar no vosso coração, compreendendo que os nossos dias de fato são difíceis. Glória a Deus, que nós possamos guardar as palavras de Deus no nosso coração, olhando para o sacrifício da cruz, com grande amor para conosco, para que esses dias difíceis que você esteja passando, até mesmo dentro da sua própria casa, coisas que você não fez, mas você está aí se doando com tanto carinho, cuidando da roupa do teu filho, do teu marido, da tua esposa, trabalhando dia e noite para manter a tua casa, para manter a tua família, se doando por inteira, se sacrificando para que a tua vida vá bem. Talvez possa ser que ninguém valorize, mas saiba que tudo que nós estamos plantando é para nós recebermos um dia. Glória a Deus. E possa ser que não seja nesta vida, porque o nosso galardão não é aqui, glória a Deus, mas que nós possamos ter uma certeza só viva no nosso coração. Glória a Deus. Em Cristo tudo nós podemos suportar. Tudo isso que nós estamos passando, a nossa vitória é certa e já está garantida no nome de Jesus. Esta é a palavra para esta noite, e que o nome de Deus seja louvado para sempre. Amém.